Olá, amigos e irmãos que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Nós vamos agora para mais um momento reflexão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma parábola, a parábola do filho pródigo. Vamos lá? Irmãos, a parábola do filho pródigo se encontra lá no Evangelho, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Vai contar, certo, a história de um jovem que ele pediu ao seu pai a parte da sua herança, né, a parte que lhe cabia como o que é herdar do seu pai, e ele saiu, certo, no mundo afora, em uma região bem distante, e lá, nesse lugar, ele gastou todo o seu dinheiro, usufruindo todos os prazeres da carne, com meretrizes, etc. Sendo que ele gastou todo esse dinheiro, ok? E lá, nesse lugar onde ele estava, gastando todo o dinheiro que era parte da herança, certo? Que o seu pai tinha lhe dado, ele simplesmente perdeu tudo, gastou tudo. E agora sobreveio sobre aquela região uma grande fome, certo? Uma grande crise. E aquele rapaz ficou sem nenhum amigo. Quer dizer, nos momentos em que ele tinha dinheiro, em que ele tinha as coisas, tinha as mulheres, tinha os amigos ao seu redor, mas quando acabou o dinheiro, sumiu tudo e veio uma grande crise. E aí, aquele rapaz, ele conseguiu, certo, ficar lá na casa de um homem e lá ele foi apacentar porcos, certo? Essa foi, vamos dizer assim, o emprego que ele conseguiu. E lá apacentando os porcos, ele desejou comer as alfarrobas dos porcos, a comida, aquela lavagem que os porcos estavam comendo, de tanta fome que ele tinha. E ali, irmãos, desejando aquela comida, aquele homem, aquele jovem, né, conhecido aí por todos nós essa história como filho pródigo. Pródigo significa esbanjador, certo? Aquele que esbanja, aquele que é gastador. Ele pensou: na casa de meu pai há muitos servos. E os servos do meu pai, nesse momento, têm pão com fartura. E eu aqui, desejando comer alfarrobas de porcos. Então ele pensou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o Senhor e perante ti. Já não sou digno de ser chamado um filho teu. Recebe-me, pelo menos, como um de teus servos ou como um de teus empregados. E essa foi a atitude do filho pródigo. Irmãos, ele voltou para a casa do pai. E o pai, de longe, o avistou. Irmãos, uma cena linda, não é mesmo? O pai, depois de ter seu filho, sei lá, foragido, vamos dizer assim, fugido, como ele diz mesmo no texto, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A grande alegria do pai, recebe-o, coloca uma roupa, coloca um anel no seu dedo, alpargatas nos pés e faz uma grande festa, recebendo o seu filho de volta. Irmãos, este jovem, ele cometeu alguns erros. O primeiro erro dele é de achar que o dinheiro, a riqueza, iria ser o principal na sua vida, ou poderia lhe trazer felicidade. O segundo erro dele foi de desejar a herança. Esse desejo pela herança do pai foi uma grande desconsideração que ele teve para com o pai naquela época, e hoje também é assim, né? Você desejar a herança do seu pai ou da sua mãe é como se você estivesse desejando a morte do seu próprio pai. Foi o segundo erro do filho pródigo. Desejar algo que não era ainda dele, antes mesmo do seu pai partir. Irmãos, o filho pródigo cometeu alguns erros. O terceiro erro foi achar que os seus amigos, as meretrizes, eram as pessoas que iriam estar ao seu lado durante a sua caminhada. Sendo que lá, na metade da caminhada do texto, nós vamos ver que essas pessoas desapareceram. Nós vemos aqui alguns erros do filho pródigo,
Mas será que ele teve também acertos? Com certeza. Quais foram os acertos ou as virtudes do filho pródigo? Primeiramente, ele foi humilde em reconhecer que estava errado. Segundo, ele reconheceu o seu erro e se voltou para o seu pai. Terceiro, ele confiou no seu pai. Quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e direi: pequei contra o Senhor, meu pai, e diante de ti já não sou digno de ser chamado o teu filho. Recebe-me pelo menos como um de seus empregados. Ele reconhece o seu erro. Ele reconheceu a sua falha e se prostrou diante do Pai. Irmãos, e nós? Podemos aprender alguma coisa com essa história? Nós, será que realmente abandonamos as coisas do mundo? Aqui esse jovem, ele abandona, ele olha para aquelas coisas e repugna e diz: não, eu vou voltar para o meu pai e quero seguir junto dele. Será que nós abandonamos realmente as coisas do passado, do mundo, e agora estamos junto do Pai? Será que realmente nós confessamos assim como o filho pródigo confessou: Pai, eu pequei diante de ti? Será que nós estamos realmente nessa linhagem do filho pródigo? Que possamos aí, nesses 6 minutos dessa história, poderíamos trazer muito mais informações aqui, mas nosso tempo é esse. Nosso tempo é de momento. Reflita sobre as atitudes negativas e as atitudes positivas do filho pródigo. E volte-se para o Senhor e siga o seu caminho junto ao Pai. Com certeza, Ele vai lhe receber, desde que você abandone as práticas do mundo, do velho homem. Amém? Fiquem com Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus.